todo avivamento que nós tensionamos viver, eles devem ser pautados nos avivamentos bíblicos. Incrível, nós estamos vivendo um período chato, que as pessoas já estão passando a atacar aquilo que chamamos de avivamento. Eu vim para cá, antes de vir, alguém me mandou um vídeo de uma adoradora famosa. Talvez ela está magoada, não sei, mas ela afirmou dizendo que não cria mais no avivamento que é pregado aqui por nós. Como vamos orar de madrugada para receber avivamento, vamos jejuar para receber avivamento, vamos meditar nas Sagradas Escrituras para receber avivamento, e vamos parar de pregar que o avivamento, Deus vai fazer um avivamento poderoso com o Brasil, porque não vai. O problema é que as músicas dela tudo ensinam o contrário. Então eu falei, mais um adorador que não crê mais no que cantava. Eu vi também um outro pastor afirmando que o que aconteceu em Atos 2 acabou. O que resta para nós até a vinda do Senhor é só apostasia e desgraça. Também é mentira. É a falta de revelação bíblica que leva a isso. Mas o que eu vou explicar a você aqui é que, em primeiro lugar, a gravidade de uma geração passar para outra sem avivamento. Irmãos, avivamento é a única bala de prata que Deus tem contra o pior pecado de todos, chamado apostasia. E é a única bala de prata porque não precisa de outra. E a verdade que eu tenho repetido é, se nós não vivermos um avivamento, veremos muitos sepultamentos. E eu não estou falando de sepultamento de caixão, eu estou falando de sepultamentos de ministérios, sepultamentos de igrejas, sepultamentos de pregador famoso, sepultamento de pastor famoso, que já estamos vendo. Não, é tanta coisa que esses dias eu dobrei o joelho com a minha esposa e eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia de nós. Se esse homem caiu, tem misericórdia de mim, Senhor. Se essa pessoa, com toda a mensagem que pregava, caiu, o que será de mim? E essa deve ser nossa reação, de misericórdia. Não de tripudiar, etc., mas clamar ao Senhor por socorro. A verdade que eu gostaria de pautar esses dias aqui com os irmãos, em alguns avivamentos, e a minha ideia é ver esses avivamentos de uma forma bem sucinta. Talvez a minha mensagem aqui não vai ser tão profunda, porque ela vai ser em alguns pontos expositivo, e comparar nossos dias com esses avivamentos, e aí entendermos a pergunta final: qual foi o segredo desses avivamentos? Como eles chegaram ao avivamento? E se nós podemos copiá-los? Bom, se trata da Bíblia, nós devemos copiá-los. Então nós temos no Velho Testamento o avivamento de Josias. Nós temos no Velho Testamento o avivamento de Asa. Nós temos no Velho Testamento o avivamento de Ezequias. E o que esses avivamentos têm em comum? Bom, aí quando você faz um comparativo desses avivamentos com o Novo Testamento, você tem o avivamento de Atos 2, Jerusalém. O avivamento de Atos 8, Samaria. O avivamento de Atos 10, Jope. E o avivamento de Éfeso, Atos 19, com o apóstolo Paulo. E você vai ficar assombrado das similaridades de um avivamento para outro. Então, espera aí. Se os 3 avivamentos do Velho Testamento são parecidos com os 4 avivamentos do Novo Testamento, então esse é o padrão. O que Josias fez para trazer um avivamento na nação? O que Asa fez para trazer um avivamento nacional? O que Ezequias fez para trazer um avivamento nacional? O que Paulo, o que Pedro pregou as 3 vezes, das 4 que o Espírito Santo desceu, fez para viver um avivamento nacional. Bom, se nós entendermos, eu fiz o comparativo de uma forma bem simples, o que aí eu pesquisei, qual avivamento da história, não bíblico, se parece com esses avivamentos?
por incrível que pareça, tivemos a resposta comparativo por comparativo, o avivamento de Wesley. É idêntico. Bom, aí nós temos os outros avivamentos. Dá para comparar, por exemplo, o avivamento de Wesley com o avivamento de Azusa? Dá para comparar o avivamento de Azusa com o avivamento do país de Gales? Com o avivamento dos Hussitas, discípulos de John Hus? Bom, se dá para comparar, vamos tentar fazer igual. E eu vou dizer para vocês, irmãos, a época em que esses irmãos viveram, o povo era 1000 vezes pior do que nossa geração. É só você ver o que o miserável, do horrendo, horripilante rei Manassés fez. A gente não chega nem perto de Manassés, de Amon, de Acabe, de Caim. Ou seja, se Deus perdoou Manassés, Deus, irmão, eu tenho uma raiva de falar isso, sabia? Deus não perdoe. Deus perdoou Manassés, não devia. Que desgraçado! O cara sacrificou os próprios filhos a Moloque. O cara mostrou os punhos para Deus e disse: eu mato quem eu quiser. Um miserável, irmão. Ainda bem que eu não sou Deus. É considerado o rei mais horripilante da Bíblia. Que demônio. Você tinha que chegar para ele e falar assim, chegar para Satanás e falar, em nome de Jesus, sai dele, Manassés. O diabo fez escola com Manassés. É absurdo. Amon, o pai de Josias, era tão endemoniado que os seus próprios servos de quarto mataram ele na facada. 3 meses de rei. O homem não prestou para mais. Se Deus atendeu, perdoou um cara igual Manassés, se Manassés encontrou espaço de arrependimento, irmão, eu estava lendo no avião esses dias, Deus chamou Davi 2 vezes de um homem segundo o meu coração. Olha que interessante isso. A gente tem que ler isso na Bíblia. Eu já li a Bíblia toda, estou entre 29 a 33. E já li essas histórias tudo, mas nunca parei. E Bíblia é assim. Tem uma hora que você está lendo tanto a Bíblia, que você para de ler e ela passa a ler você. Aí você lê daqui um pouco, o texto começa a falar com você. Essa é a hora que a Bíblia está te sondando. E a Bíblia diz que a sua palavra, ela faz isso, ela sonda juntas e medulas, a alma e o espírito. Eu estava lendo, primeira vez, Davi jovem, Deus falou, Davi, achei um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Pronto. Agora Davi peca, Davi cai, Davi é um fura-olho, Davi faz toda a besteira. Davi se arrepende. Deus vem, a primeira coisa que Deus fala para Davi, quando Davi se arrepende é, você ainda é segundo o meu coração. Sabe o que eu aprendi? Que o arrependimento muda tudo. Que Deus nunca espera de uma raça caída perfeição. Ele espera arrependimento. Deus estava dizendo para Davi, você ainda se sente culpado. Davi fala, será que Deus me perdoou? Deus vem para Davi, depois da queda e diz, você ainda é segundo meu coração. Isso para mim é muito importante, mostrando que não há pecado que o Senhor não perdoe. Não há ministério que não possa ser recomeçado. Isso para mim é muito importante. Mas ora, quando eu vou ver essas coisas, eu fico impressionado. Por exemplo, Amon morre e a linhagem de Davi era Josias. Não podia passar para outro. Então o que acontece? Deus levanta um garoto de 8 anos de idade. Nós estamos falando do maior avivalista do Velho Testamento, comparado. E o avivamento começa quando ele tem 16 anos. A idade do menino do país de Gales. O texto começa dizendo assim,
Josias tinha 8 anos, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Você vai entender porque foi só 31 anos. E o nome da sua mãe era Gedita, nome bonito para pôr numa filha aí, filho, ó. Filha de Adaías e Boscate, ó, isso é nome para pôr filho, Boscate. Esse povo nunca veio no Brasil para saber que isso aqui ficaria mal. Agora escute bem o que eu vou te dizer. Um pouquinho da sucinta história de Josias. Primeiro, avivamento é uma obra em que Deus é provocado. Avivamento não vem só porque uma igreja está orando, levantando as mãos e... Não. Para que haja um avivamento, precisa ter uma provocação a Deus. Que tipo de provocações são essas? Apostasias. E dentro da apostasia você tem coisas horripilantes. O modelo de apostasia que a gente lê no Novo Testamento, que antes da vinda de Jesus viria a apostasia, a gente precisa entender que é o mesmo modelo de apostasia do Velho Testamento. O que é considerada apostasia no Velho Testamento? Para você entender, o que Josias encontrou dentro do seu reino. A primeira coisa, 300 anos depois de Salomão, o templo estava às prostitutas. Josias começa a reinar exatos 298 anos depois de Salomão. Quase 3 séculos já não tinha mais culto no templo. As crianças cresceram sem saber quem era o Senhor. Ora, se não é assim que está vivendo a Europa hoje. Fizeram uma pesquisa por aí lá em Portugal. Todo mundo perguntando se conhecia Jesus. Conhece Jesus? Essa pesquisa, não é, filho? Conhece Jesus? Não. Conhece Jesus? Não. Sabe quem é Jesus? Não, não sei. Sabe quem é Jesus? Não. Aí agora fizeram uma outra. Qual é mais importante, Jesus ou coelho? 93% coelho. Os textos começam assim: foi um tempo que não se ouvia mais o nome do Senhor. Irmão, criança não faz o que a gente manda. Criança faz o que a gente faz. Nossos filhos só irão amar o Deus que amamos. E como que os nossos filhos entendem que nós amamos a Deus? Através da prática. Pai que não ora em casa, pai que não lê Bíblia, pai que não clama ao Senhor, terá filhos ateus. Não adianta mandar seus filhos amar a Deus. Você está construindo uma geração que não conhecerá o Senhor. 300 anos, sabe como é o templo do Senhor? Na época de Jesus deu chicotada. Isso não é nada. Na época de Josias, havia prostitutas cultuais e as casas de prostituição, pasmem vocês, que nojo, dentro do alpendre do templo. Os cultos a deuses pagãos, com sexo, regado a sexo e comida, eram feitos nesse abuso de humilhação a Deus, dentro do templo de Salomão. O templo estava às moscas, não existia mais culto, não tinha mais sacerdote. Josias restitui de novo os sacerdotes, não tinha mais louvores. A arca do Senhor, você sabe o que aconteceu? Ou seja, sumiu tudo. 300 anos. O que aconteceu com o livro da lei, a Bíblia? O miserável, endemoniado do Manassés, o filho do Janho, ele enterra o livro do Senhor e põe embaixo das pedras para ninguém achar. O pai de Josias manda uma ordem dizendo que não se procure o livro de Deus. Imagina você ficar 300 anos sem uma Bíblia para ler. Aquele templo de Salomão, que a Bíblia Sagrada mostra que Salomão viu o Senhor por 3 vezes. Que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Tamanha era a glória de Deus. 300 anos depois não é nem sombra. Ninguém mais falava o nome do Senhor. Não falava o Eterno, o Senhor, Yahvé. Não se mencionava o nome de Deus em Judá.
Você acha que está mal hoje? Você acha que nós estamos diante de uma apostasia? Ah, você não sabe o que é apostasia. Para piorar, além das prostitutas cultuais que ficavam ali, cobravam para cada culto pagão. Você vai se lembrar que lá em Salomão, o Salomão, a Bíblia diz que na sua velhice, tem gente que pensa que é na idade, não. No final da sua vida, na sua velhice, Salomão praticou todas as coisas horrendas ao Senhor. Casou-se com 1000 mulheres e 300 concubinas, e as mulheres lhe perverteu o coração. O que Salomão fez? Ele havia construído o templo do Senhor. Mas quando ele começou a praticar cultos, ele foi o primeiro a instituir o culto a Moloque. O deus sidônico que pega crianças como sacrifício. É o deus do hoje. Então, o que ele fez? Do alpendre, da área do quarto dele, da varanda, ele conseguia ver o templo do Senhor. E aquilo alegrava muito o seu coração. O que o Salomão começou a fazer? Ele constrói entre o alpendre dele ao templo do Senhor um templo para Aserá, maior que o templo de Deus. Todos os reis depois dele estavam diante daquele templo de Aserá. E depois o templo do Senhor, bem menor. Ele constrói um templo para Aserá, ele constrói um templo para Baal, ele constrói o templo para Moloque. E quando a Bíblia fala de Moloque, ela diz, o horripilante deus sidônico. O que é terrível é que esse culto, essa interação de apostasia do final da vida de Salomão foi sendo passada de pai para filho. Por isso que, se você fizer uma breve pesquisa, quantos reis em Israel não prestavam? 99% alguma coisa. Porque quando você vai ver, estudando na Bíblia, a Bíblia vai falar que Josias fez tudo que agradou o coração de Deus e andou em todos os caminhos de seu pai Davi, não diz seu pai Salomão. Deus estava indignado. Deus estava indignado porque tinha todo dia culto no templo, mas não culto a Deus. No templo do Senhor se fazia prostituição, sexo com prostitutas de Baal, em cultos pagãos. O que mais que aqueles sacerdotes faziam? Você sabe que isso em Samaria já era comum. Não era comum isso dentro de Judá. O que era também muito comum nessa época? Era comum nessa época necromancia. O que é necromancia? Consulta de mortos. Aquilo que Saul fez. Era comum nessa época os sacerdotes de Aserá, de Baal, chamado Balaíns, os sacerdotes de Moloque. A Bíblia Sagrada fala que Jeremias vem confrontar o povo, porque o povo de Israel oferecia seus filhos a sacrifício a Tamuz e Moloque. Nessa época de Josias, Deus faz uma coisa poderosa. A primeira delas, levanta um garoto avivalista. A segunda delas, levanta um profeta por nome Jeremias. Você tem que se lembrar que a história de Josias se passa 30 anos antes do exílio babilônico, que acontece lá na frente, quando Jeremias está já pregando nas ruas. Essas coisas horripilantes acontecem no meio do povo de Deus. Essas coisas provocam Deus. E aí Deus tem que tomar duas decisões. Uma de duas. A primeira, ou ele vem com ira, ou ele vem com avivamento. Qual que é melhor? Então isso significa que quando nós entramos num período de apostasia, se nós não nos arrependermos para que o Senhor venha com avivamento, ele vai vir com ira. E não tem para onde fugir. Ou seja, então a ideia de avivamento não é uma ideia festeira, é uma ideia desesperada. Ou Deus aviva essa geração nos próximos anos, ou nós vamos ver cada vez mais apostasia, gente desviando, 20 agora. O padre está fazendo uma live 4 da manhã. E perguntaram para ele, quantas pessoas? 2 milhões. Você já teve uma média? Ele falou que tem, eu sei a porcentagem
entre protestante e católico, eu acho que ele exagerou, mas ele disse 75% de quem assiste é crente. Ele falou, já tem crente ligando e pedindo o terço. Aí eu falei, meu Deus, a quem nós estamos entregando nossa vida? Nunca na história desse país nós tivemos tanto desvio moral e falso profeta. Agora tem falso profeta mirim também. Não, o diabo está de brincadeira. Não, o diabo, eu acho que o diabo amanheceu e falou assim, hoje eu vou tirar com a cara dos crentes. Só pode. Irmãos, nós precisamos de um modelo purificador de avivamento, como veio no templo inicial de Salomão, que as pessoas não conseguiam ficar de pé, como veio em Atos 2, que 3.000 pessoas foram cheias do Espírito Santo. Nós precisamos urgentemente que nossos corações sejam aquecidos, senão nem nós ficaremos de pé. Ou seja, há um desespero da parte de Deus para que essa geração volte a buscar o Senhor. Para que essa geração volte a amar as suas santas palavras. Para que essa geração volte com todo o arrependimento. Se isso não acontecer, nós não temos muitos anos de fé. Porque vai acontecer aí uma coisa que parece igreja, mas não é. Pensa. Como é que ficava o coração de Deus? Acontece algumas coisas que trouxe avivamento dentro de Israel. Quais são as coisas? A primeira delas, a restauração do templo. Segundo Reis 22, do 3 ao 7. Começa aqui o porquê Deus traz avivamento em Israel. Veja, Deus, escute bem, Deus percebeu que se Judá não vivesse um avivamento, seriam destruídos. E eles são destruídos depois pela Babilônia. Aí você fala, mas não teve avivamento em Judá? Por que foram exilados para a Babilônia? Isso é outra questãozinha, que o povinho não é fácil. O texto aqui em questão, segundo Reis 22:3, diz assim: sucedeu que no ano 18º rei de Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, ir à casa do Senhor, dizendo, pode ir, sobe a Ilquias, o sacerdote, para que tome o dinheiro que trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas no umbral da porta ajuntaram do povo. Primeira coisa de tudo que Josias fez foi levantar uma oferta. Para que ele levantou a oferta? Para reerguer o templo. Então ficou os soldados na porta, recebendo ouro e prata, para que eles voltassem a publicar os louvores do Senhor. Irmão, você imagina, nós estamos há 2000 anos da morte de Jesus. Ninguém mais, não tem templo do Senhor, você sabe que não tem. Imagina, isso aconteceu várias vezes em Israel. Algumas o templo foi destruído, as outras nem precisou destruir o templo. Eles simplesmente fecharam as portas e acabou o culto. Hoje eu estava vendo um pastor europeu dando uma palestra, ele disse que 85% das cidades na Europa não tem um crente. É igualzinho isso aqui. Por que nós no Brasil somos melhores que eles? Ou os Estados Unidos, que está caminhando para isso? Irmãos, nós precisamos, e o nosso clamor, e o clamor de todo servo de Deus, é trazer o povo de volta ao Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora eu vou ler o texto de trás para frente. Aí você vai ficar assustado, talvez funcione mais. Se o meu povo, que não chama pelo meu nome, se não se humilhar, se não orar,
se não buscar a minha face, se não se converter de seus maus caminhos, então eu não ouvirei dos céus, não perdoarei os seus pecados e não sararei a sua terra. Deus não vai produzir fogo, porque é isso que Ele faz num coração que não clama. Coração de pedra não pega fogo. Olhe para os seus filhos, netos e sobrinhos. Se nós não formos ao Senhor nessa geração, a outra geração está perdida. Nós temos que passar o bastão do avivamento. Nós temos que passar o bastão do batismo com o Espírito Santo. Nós temos que passar o bastão do fogo de Deus. Aí eu te pergunto, é isso que estamos vendo no Brasil? Não é. Mas isso não significa que eu sou pessimista. Muito pelo contrário, eu sou otimista. Deus vai lavar a sua igreja. Deus vai levantar a sua igreja. Deus vai avivar a sua igreja. Nós vamos ver políticos indo na mídia pedindo perdão de pecados. Escreve o que eu estou te dizendo aí. É esse avivamento que eu tenho pregado. E ele continua dizendo, e que deem na mão dos pedreiros, encarregados da casa do Senhor, para que eles façam a obra do Senhor, e para que reparem as fendas do templo. Caiu janela, caiu tudo. E o texto diz, e os carpinteiros e os pedreiros para comprar madeira e lavradas para reparar a casa. Primeira coisa, o menino entendeu que ele tinha que valorizar culto. O menino entendeu que sem os louvores do Senhor, ninguém chega em lugar nenhum. Já tem gente aí que perdeu o hábito da importância da adoração cultual. Você que me assiste pela internet, volta a sentar na cadeirinha da sua igreja. Não tem avivamento online. Volta a ouvir o Senhor como antes. Josias, o garotinho, entendeu que número 1 era valorizar os louvores do Senhor. Qual é o valor que você dá a um culto a Deus? Entende, irmão? O passo inicial de uma apostasia é descongregar. Pensa, na pandemia, eu preguei aqui 2 vezes na pandemia. Na pandemia nós tínhamos 4 milhões de desigrejados. Hoje são 25 milhões, dado do censo de dezembro passado. Você vai falar com essas pessoas, ela diz, não, eu não estou sem Cristo, eu estou sem a instituição. E no coração dessas pessoas já não há mais fome de Deus, já não tem mais desejo cultual. Ora, se o passo número 1 para a apostasia é descongregar, o passo número 1 para o avivamento é congregar. É você dizer, não, eu vou publicar. A palavra, você sabe o que significa a palavra culto na Bíblia? No original, não é culto. É serviço. A Bíblia diz que os servos do Senhor os servos do templo prestavam serviço a Deus. Quando você louva, é um serviço a Deus. Quando você faz uma oferta, é um serviço a Deus. O que eu estou fazendo aqui é um serviço a Deus. O americano, o inglês, usa essa palavra literal. A gente que usa culto. Serviço ao Senhor. A segunda coisa que Ezequias fez, presta atenção, isso aqui para mim, apóstolo, é o mais chocante de todos que alguém pode ver. A segunda coisa que Ezequias fez para dar início a um propenso avivamento foi redescobrir o livro que ninguém lia mais, o livro do Senhor, a Bíblia deles. Segundo Reis 22:8, diz assim, então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei, irmão,
Nós estamos falando de 300 anos. Olha o que você está vendo aqui, ó. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Quem escondeu isso, gente? E continua. E Uquias deu o livro a Safã e ele leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, dando-lhe conta e disse: teus servos ajuntaram dinheiro na casa e entregaram na mão o carro da obra e que estão encarregados da casa do Senhor. E na mão dele estava o livro da lei, reencontrado. Ali começa o avivamento. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me deu um livro. E Safã o leu na frente do rei. Qual foi a primeira reação do rei Josias? A primeira reação do rei Josias foi: tá bom, o livro é bonito, pode ser de Deus mesmo, mas olha, um garoto com essa sabedoria de Deus pega o livro e leva ele à profetisa. Ela vai dizer se esse livro é de Deus ou não. Segura um pouco, não põe esse texto ainda não. Pegaram o livro e levaram para Ulda, a profetisa. Olha só, vem mais uma coisa que Josias fez que agradou a Deus. Ele consultou a Deus. Irmão, é muito importante a gente orar para tudo. É muito importante consultar os oráculos de Deus. É muito importante meditar no Senhor antes de qualquer coisa. Isso agrada a Deus, porque Deus entende que você está confiando nele para tudo. A profetisa pegou o livro e respondeu para o sacerdote Uquias: esse livro é realmente o livro do Senhor que estava escondido, perdido. Leva para o rei e fala para ele que é o livro do Senhor. Mas antes diga ao rei: oh meu Deus, olha que raiva que dá isso. Diga ao rei que ele vai viver um bom tempo. Tudo que ele fizer vai prosperar, mas sua vida será cortada cedo, por causa dos pecados de Manassés. Ah não, irmão, eu estou com a raiva desse Manassés. O cara nem lá está, e o pobrezinho do menino vai sofrer por causa do pecado de Manassés. Mas veja, te explico isso. Quando um povo peca, o povo peca. Quando o governo do povo peca, todo mundo peca. O governo é responsável, ele é o povo diante de Deus. É grave isso. Então a Bíblia diz que Manassés instituiu algo e a nação gostou, esse é o problema. E diz a profetisa: o clamor dos sangues das crianças ainda está aqui. Avisa Josias que eu estou com ele, mas vai vir o juízo. Agora você entendeu porque que ele reina só 31 anos. Tadinho do menino. Começou a reinar, fazer a obra de Deus, sabendo que ia viver pouco. Agora pega Uquias, olha que coisa poderosa. Ele pega o livro, os rolos do livro, e chega e entrega a Josias e diz: rei, a primeira notícia que eu vou te dar é boa, depois eu dou a outra. Esse é o livro de Deus. Rei, está aqui, esse é o livro de Deus. Nessa hora o rei Josias faz algo que surpreendeu a todos. Esse ato que Josias faz é um ato poderosíssimo que é comparado no Velho Testamento ao arrependimento. Ele rasga as suas vestes. E o motivo que levou Josias a rasgar as suas vestes é porque ele estava se arrependendo pelos 300 anos de desprezo a Deus, estava se arrependendo pelo templo ter virado casa de prostituição, ele estava se arrependendo porque o povo já não lia mais ao Senhor, e a Páscoa não era celebrada há 180 anos. Nessa hora Josias cai em si, rasga suas vestes e se arrepende pelo povo. Você vai se lembrar que Jó se arrependia pelos filhos. Você vai se lembrar que tem vários reis. Asa se arrependeu pela nação. Ezequias se arrependeu pela nação. Samuel se arrependia pela nação. O arrependimento é o passo poderoso para avivamento, irmão. Não há avivamento sem arrependimento. A esposa tem que se arrepender para o marido tem que se arrepender para a esposa, o pastor para o rebanho para o pastor, o filho para o pai para o filho. Não tem como nós vivermos um avivamento sem um coração rendido ao Senhor.
Nenhum crente pode ter reservas no seu coração. Quantos aqui querem um poderoso derramamento do Espírito Santo na sua casa? Ele começa com arrependimento. Olha, deixa-me te contar uma coisa. O arrependimento de Jerusalém, Pedro disse: povo de Israel, arrependei-vos. O avivamento de Jerusalém veio porque houve arrependimento. O avivamento de Samaria veio porque houve arrependimento. O avivamento de Jope veio porque houve arrependimento. O avivamento de Éfeso veio porque houve avivamento. O avivamento do país de Gales veio por causa da pregação de arrependimento, de Finney, arrependimento, de Moody, arrependimento, de Jonathan Edwards. As pessoas se jogavam no chão pensando que a terra ia se abrir e engolir eles. Tamanho era a noção de arrependimento. As pessoas desciam às ruas, indo para suas casas, soluçando, abandonando os seus pecados, abandonando. Na época de Wesley, todo crente era cachaceiro e fumava. O Wesley começa a pregar contra a escravidão, começa a pregar contra a corrupção, começa a pregar contra álcool e tabaco. Não teve na história um avivamento sequer sem que o Espírito Santo não tenha produzido arrependimento. Enquanto não houver arrependimento, enquanto o ímpio não abandonar o seu caminho, enquanto o adúltero não deixar de adulterar, o mentiroso não deixar de mentir, o ladrão não deixar de roubar, o incrédulo não deixar sua incredulidade, o fogo não vai descer. Você quer avivamento? Quem quer avivamento? Que tipo de avivamento você quer? Um avivamento brasileiro, eles chamam de avivamento, lotam um estádio, eu acho legal. Um festival de música o dia inteiro no estádio. Glória a Deus por isso. Eles fazem isso com música do mundo, que façam com música evangélica. Mas não podemos chamar isso de avivamento. Um avivamento, gente, que nós vamos ver aqui, ele muda a esfera social de uma nação. Um avivamento transforma a vida das pessoas. Na época de Wesley, a primeira coisa que aconteceu, acabou a escravidão. Foi também um avivamento que transformou socialmente Londres. Um avivamento, ele nos transforma de dentro para fora. Acontecem algumas coisas que a Bíblia sugere, fome pela palavra do Senhor. Olha o que Josias fez. Quando Josias descobre que ele está diante do sagrado livro do Senhor, a Bíblia deles, você sabe o que ele faz? Ele reúne a nação inteira na frente do templo agora reformado. Olha o que Josias faz. Meu Deus, ali o fogo desce. Josias abre o livro do Senhor, o Pentateuco, que era o que eles tinham, que ia de Gênesis a Êxodo, a Deuteronômio, a Números e Levíticos. Sabe o que ele faz? Ele começa a ler e ele diz para as pessoas: nenhuma criança ou mulher grávida deve sair desse lugar enquanto eu não terminar a leitura, sem parar. No início, aquilo começou a ser pedante, cansativo. E ele lendo o livro do Senhor para toda a nação. Porque se fazia isso durante séculos, de forma oral, os profetas fazem, os sacerdotes faziam, os reis mais há 300 anos não faziam. O que ele falou? Vou ler o livro do Senhor para essa minha geração. Josias decidiu se preocupar com que o povo conhecesse Deus. Então está ele lá com o livro do Senhor, lendo 10 mandamentos, lendo Travessia do Mar, lendo Vitórias, lendo Moisés, lendo. E o povo começou a ouvir. De repente, você vê aqui, o fogo de Deus desce. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem compromisso aonde não é falado a sua palavra. Quer ver? Projeta Atos capítulo 10 no versículo 44. Esse texto de Atos 10, 44 é um dos textos mais poderosos que existem na Bíblia.
Porque o apóstolo Pedro sai da sua cidade e vai para Jope pregar. Olha o que você está lendo. Lá tinha Cornélio com milhares de pessoas e diz assim, ó. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Gente. Põe naquele texto. Sabe o que você acabou de ler aqui? Coisa poderosa. As 4 vezes que o Espírito Santo desceu em Atos, 3 vezes foi com Pedro, e nas 3 vezes no meio da mensagem. Eu vou ler de novo. Caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Deus não tem compromisso com nenhum avivamento aonde sua palavra não é pregada. Nos Estados Unidos hoje o tempo de pregação é 8 minutos. Nunca uma geração desprezou tanto a palavra do que essa geração. Atos capítulo 6, no versículo 4, nos ensina como nasce um avivamento. Diz assim: nós perseveraremos. Diga, perseveraremos. Diga, continuaremos. Insistiremos em 2 coisas: na oração e no ministério da palavra. Quem falou isso aqui? A igreja primitiva, os homens de Deus daquela época. Eu vou te explicar como funciona isso, presta atenção. Para que haja um avivamento, 2 corações precisam ser movidos. Para que haja um avivamento, o coração de Deus tem que se mover. Para que haja um avivamento, o coração do homem tem que se mover. Aí você pergunta, qual é a arma que Deus usa para mover o coração de Deus e o coração do homem? É simples, está aqui no texto, presta atenção. Nós perseveraremos na oração, uma arma, e no ministério da palavra, outra arma. Por quê que essas 2 armas produziram avivamento em todas as eras? Eu te explico. Oração e palavra são distintos, mas são 2 asas de um avião. Trabalham juntos. Por quê? Presta atenção. Deus moveu essas 2 armas. Uma deve mover o coração de Deus, a outra deve mover o coração do homem. Você não lê, tem gente que diz, porque eu não oro, porque eu não sou do ministério de intercessão. Pô, mas a Bíblia não chamou oração aqui de ministério. Ela chamou palavra de ministério e oração de ofício. Ou seja, Paulo diz, eu ordeno que todos orem. Irmão, Deus move sua igreja através da oração. Agora, o que Deus faz com essas 2 armas? Observa, a palavra move o temporal, a oração move a eternidade. A palavra move o coração do homem, a oração move o coração de Deus. Irmão, Deus não... Você acha que Deus vem na igreja para ouvir pregação? Miguel, põe aí no YouTube aí. Eu quero assistir de novo essa mensagem. Uau, que palavra! Deus não ouve mensagem, gente. Deus não fez a mensagem para ele. Deus fez a mensagem para o homem e fez a oração para Deus. Quando você ora a Deus. Quando você prega ao homem. A palavra molda o homem, transforma o homem, converte o homem, produz arrependimento. Mas é a oração que chega diante de Deus. Por isso que historicamente, aonde teve oração, aonde teve palavra, vai acontecer avivamento. Irmão, vocês vão se lembrar que alguns anos atrás, a primeira igreja que eu estive ministrando, que teve crianças batizadas com o Espírito Santo, um número muito grande, foi aqui. Canaã. E de repente começou a acontecer em muitos países. Espalhou. E aí tem gente que acha estranho. Mas você pega esse menino aqui, começou com 8 anos. O negócio de Deus não está na idade dos pregadores mirim. Eu comecei a pregar com 14. O problema está na referência deles. Esse é o problema. Deus usa a criança assim. Ele usa o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. A gente tem que parar de formatar Deus. Agora, você começa a observar. Foi feita uma pesquisa, talvez eu vou citar algumas coisas aqui que eu já disse aqui, ou você leu no livro. Mas que bom, vamos se lembrar.
A pesquisa refere-se à vida de oração dos crentes. E foi procurado os tipos de igrejas e crentes no mundo que mais têm vida de oração. Claro que os coreanos ganharam. Ninguém vai bater um coreano. Lá na Coreia, tudo lá funciona de madrugada. Banco, trem, supermercado. Porque os cultos maiores deles é a partir das 4 da manhã. O maior culto na nossa igreja hoje é 4:30 da manhã. Eu demorei a fazer isso. Eu tinha medo de não dar certo. Eu pregando sobre, mas tinha medo. Aí chega lá as crianças com o olho desse tamanho. Tudo acordado. Criança de 8, de 7 e tudo. Eu acho que hoje, aqui também, né? Aqui também, glória a Deus. Eu acho que todas as nossas crianças são batizadas com o Espírito Santo. A experiência com o Espírito Santo ela já tem. Agora para você pensar. Como eu recebi uma mensagem esse dia, alguém postou uma mensagem minha, e eu vi um pregador famoso que comentou, esse aí é um fariseu. E o motivo dele falar que eu sou um fariseu, é porque no meu Insta, a minha nora apaga tudo, só deixa elogio. Então eu olho no meu Insta e falo, sou muito amado. Mas quando está no Insta dos outros, aí eu tenho que ver, não fazer o quê, né? E o cara ainda escreveu e me marcou. Quando eu fui ver, o Espírito Santo dizia, não veja. Quando eu fui ver o cara me chamando de fariseu, eu e o Luciano Subirá, porque a gente quer provar alguma coisa para Deus. Luciano de jejum e eu de oração. Fica falando oração. Irmão, no Novo Testamento a oração é em espírito. É a tal da hipergraça. Olha para mim, meu irmão. Agora, recente, nós estávamos agora esqueci o nome da cidade. Itaberaí. Gente, as crianças receberam o Espírito Santo no primeiro dia. Ficaram a noite toda cheia do Espírito Santo. E no outro dia, na hora do culto, ainda estava orando em língua. A menina estava orando em língua mais de 24 horas. Sabe quantos anos? 7. Aquele ato da menina orando em línguas mais de tantas horas trouxe um espírito de temor muito grande dentro da igreja. E aquilo elevou a igreja a um entendimento sobrenatural. Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. Deus quer fazer de novo. E Ele vai fazer de novo. Quem não quer, não recebe. Quem não quer comer, não coma. Mas Ele vai derramar do seu Espírito mais uma vez. Não vai. Ele já está derramando do seu Espírito em tantos lugares. Tem alguém que crê comigo isso? Eu recebi uma mensagem da garotinha de 6 anos, que foi para a escolinha, e ela desceu para tomar o café e ir para a escolinha. A hora que ela sentou na mesa, ela segurou na mesa, esse é o relato da mãe, 6 aninhos, e começou, nem a mãe era batizada com o Espírito Santo. A mãe não era, mas a mãe contando que a filha cheia do Espírito Santo, ela começou a buscar e também foi batizada com o Espírito Santo. Olha essa história de Ezequias. A hora que o povo começou a ouvir a palavra, o Espírito Santo desceu. Você pode não perceber, enquanto a palavra está sendo pregada, mas tem algo poderoso que está entrando no seu interior de uma forma sobrenatural. Eu estou aqui para declarar algo surpreendente sobre muitas pessoas que estão aqui. Jeremias capítulo 20, versículo 9 afirma: há um fogo queimando no meu peito, eu não consigo mais controlar esse fogo que arde. Ele dizia, tem um fogo queimando nas minhas entranhas. Nós vamos chegar a esse ponto que nós não seremos mais frios à santa palavra de Deus. Uma simples leitura inicial de um culto vai queimar o nosso coração, porque há vida nessas letras. O Espírito, presta atenção, isso aqui é o Espírito Santo em letras. Deus deu vida à sua palavra. Eu vou citar para você
os feitos de Josias que trouxe avivamento na cidade. Restauração do templo, 2 Reis 22 e 3. Redescoberta do livro, 2 Reis 22, 8. Destruição dos ídolos. Ele começou a quebrar todos os altares e templos dos ídolos. Quebrou tudo. Ele fez uma força-tarefa de exércitos e saiu varrendo as ruas, quebrando tudo. Garoto! O garoto! Renovação da aliança, 2 Reis 23, 3. Depois que ele leu o livro da lei, todo mundo fez um voto com Deus, de voltar a guardar o dia do Senhor, de voltar a jejuar 2 vezes por semana, de voltar a ler o livro do Senhor, de voltar a contar sobre o Senhor para seus filhos. Ele foi restaurando a aliança. Isso traz avivamento. Agora, a celebração da Páscoa, 2 Reis 23 e 9. Gente, o culto da Páscoa, diz o texto bíblico aqui, que nunca em Israel se viu um rei como Josias, que restaurou a espiritualidade do povo. Você sabe o que é isso? Esse é o papel de um avivalista, nada mais. O avivalista, ele deve promover desejo de Deus, fome de Deus. Ele deve deixar o povo com uma vida de oração. Ele deve deixar o povo com fome pela palavra. Não tem nada demais no avivalista. A menina foi lá e disse: eu fui lá para ver como que opera um avivalista. E ela pregou lá na nossa conferência e disse: eu acho que o pastor Hernani não estava nos seus melhores dias. Aí eu perguntei para ela: por quê? Não, o senhor não deu nenhum grito, não deu nenhum pulo. Eu falei: irmão, um avivalista opera é assim. Purificação do sacerdócio, derrubada dos altares pagãos, extinção dos médios e feiticeiros que trabalhavam dentro do templo. Dentro do templo tinha as prostitutas, médios e feiticeiros, dentro do templo de Deus. Aí eu te pergunto assim, escute, qual é a característica do avivamento de Josias com o avivamento de Paulo em Éfeso? Você vai se surpreender com isso. No avivamento de Josias, o povo começou nas ruas, apóstolo, você sabe dessa história, fazer fogueiras enormes, queimando livros de bruxaria e de feitiçaria. Mas eram dezenas e dezenas de fogueiras. A multidão foi avivada e agora começa a colocar fim, quebrar, queimar os deuses, queimar os livros de feitiçaria, destruir todas as coisas que eles tinham consagrado a demônios. No avivamento de Éfeso, registrado em Atos 19, olha o que tem: pregação ousada. O avivamento vem quando Paulo prega. Batismo no Senhor, batizando em arrependimento. Em Atos 19, 6, recebimento do Espírito Santo. Paulo ora e a cidade inteira recebe o Espírito Santo. Está aqui, impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava em línguas e profetizava. Oh, glória a Deus, que delícia receber o Espírito Santo. Em Atos 19, 11, milagres extraordinários, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Continua o texto, continua. De sorte que até os lenços e aventais que levavam o seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os demônios saíam. Em avivamento o demônio sai, em avivamento paralítico anda, em avivamento morto ressuscita, em avivamento cego enxerga. Eu estou aqui para declarar que nós vamos viver uma geração que vai voltar a ver mortos ressuscitando. Tem gente aqui que Deus vai pôr fogo na sua mão. Vai ter gente lá no trabalho que milagres vão acontecer. Tem gente que tem medo disso. Olha, as características desse avivamento e do avivamento de Josias: milagres. Nós vamos viver um tempo de milagre poderoso. Nós vamos viver um tempo de milagres na nossa casa. Quem aqui crê nisso aí? Olha o que aconteceu: expulsão de espíritos malignos, está no verso 12. Queima de livros de magia, verso 19. Queima de livros de feitiçaria e magia, verso 19. Alguns dos exorcistas judeus, 19, também muitos dos que seguiam artes mágicas,
pegaram seus livros e os queimaram na presença de todos. Gente, que avivamento poderoso é esse? Vocês estão lendo isso aqui comigo? A mesma coisa que aconteceu em Judá com Josias. Começaram a queimar os livros na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que os livros que eles queimavam davam 50 mil peças de prata. Oh, glória a Deus! Eu tenho orado. Você sabe como é que eu estou pegando esse texto? E eu ponho no chão e eu oro lendo isso. Deus, o Senhor é real. Deus, o Senhor é poderoso. Deus, levanta Josias. Deus pode estar levantando adolescentes aqui hoje. Deus pode estar levantando crianças aqui hoje. Deus, o Senhor não parou. O Senhor perdoou até Manassés. Senhor, eu quero ver isso na minha geração. Eu quero ver isso no meu tempo. Eu quero ver isso. Eu quero ver as ruas paradas e o fogo de Deus descendo. Meu Deus! Quem aqui quer viver isso? Eu fico andando pelo quarto e lendo em voz alta. E parrababarrecalaba, Senhor, eu quero isso. O que nós precisamos fazer? Eu quero viver o que Paulo viveu em Éfeso. Eu quero ver o que Josias viveu. Eu quero ver o que Wesley viveu. Deus não está morto. Deus não está quieto. Ele está esperando eu e você provocarmos Ele em adoração. Oh, dá um minuto de línguas aí para colar essa revelação no seu coração aí. Ore em línguas por um minuto. Oh, meu Deus, eu estou desesperado por isso. Vamos lá, Canaã, vamos lá. Atos 19 e 19. Atos 19 e 17. Grande impacto na sociedade. Olha isso aqui, ó. Atos 19 e 17 afirma que o avivamento com Paulo, assim como de Josias, teve um grande impacto na sociedade. Foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu sobre todos o quê? Caiu sobre todos o quê? Um temor do Senhor. E o nome do Senhor era engrandecido em toda a cidade. A cidade de Éfeso tinha 350 mil habitantes. Estima-se que 85 mil foram batizados e receberam o Espírito Santo. Oh, deixa eu te falar, em se falar do Espírito Santo, Ele está aqui agora buscando o coração disposto. Quem aqui vai ser o novo Josias? Quem aqui vai ser o novo Asa, Ezequias? Quem aqui quer entrar na brecha por um avivamento por onde você está passando? Tem gente desesperada aqui por algo novo. Se lança nele. Vamos, passa algo desesperador. E agora? Meu Deus, pode ser você. Pode ser você. Oh Espírito, levanta as suas mãos. Já que você está em pé, levanta as suas mãos. Fala, Senhor, faça igual eu faço. Pega o que você ouviu e põe em prática agora. Fala, Senhor, o Senhor não está morto. Senhor, o Senhor não está quieto. Senhor, o Senhor não está calado. Então, Senhor, eu quero. Vai falando com Ele, orando em línguas e falando. Eu estou vendo um fogo poderoso vindo sobre muitos irmãos aqui agora. Eu estou vendo dons de milagres sendo entregues aqui agora. Vamos lá, Canaã. Vamos lá, igreja de avivamento. Eu quero que agora você ore em línguas o mais alto que você puder.
Vamos lá. Vamos lá. Entre em desespero pelo avivamento. Desespero. Desespero. Me dá essa menininha. Vem cá. Vem cá. Você, o Espírito está voando aqui. Ele começa a entregar unção aqui. Oh, Radá, Bacai, Xinderemai, Quederes. Tem 3 dons sendo entregues aqui agora. Segura ela. Vendo essa criança. Oh, o Espírito está movendo aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Eu vejo onde tem algo, está pousando algo sobrenatural e especial. Levanta as mãos e continue em línguas. Há um mover profético aqui nesse lugar. Oh, oh, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Algo novo. Deus está dando algo novo a Canaã aqui agora. Muito poderoso. O Rabaque Sondorroxere o desespero pela presença de Deus está nascendo aqui agora. Se desespere. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo.
maneiras de você provocar Deus. Uma é pelo pecado, aí você provoca a ira. A outra é pela adoração, aí você provoca a sua presença. Provoque o Senhor agora. Entre em desespero agora.